Boa noite para quem está chegando. Aguardando só um momentinho para a gente iniciar a nossa primeira reunião. Enquanto isso eu vou fazendo uns últimos ajustes aqui para a gente iniciar, né? E eu poder passar passar as informações a respeito desse início do ano letivo. Aguardar somente mais alguns minutos para a gente começar, deixar um pouco mais de paz. Nós já somos em 12 na reunião, 13. Imagino que estejam todos ansiosos para o início do ano letivo. Eu peço já desculpas pela minha cara de cansaço, mas imaginem como deve estar a nossa correria para iniciar bem esse ano letivo, toda a nossa preparação. Eu cheguei da escola junto com os professores agorinha há pouco. E já vim preparando para iniciar a nossa live. Não gostaria de atrasar nem um pouquinho em respeito a todo mundo, já que foi agendado, já marcado, né? Então agora a gente aguarda só mais um pouquinho para começar. Tá sem áudio? Como é que tá o áudio por aí? Estão ouvindo? Não estão? Fazendo testes de áudio. Tem mais alguém que está com problema de áudio? Tá normal, tá direitinho? Que bom. Acho que é só você, Valkyria, que está com problema no áudio por aí. Qualquer coisa, tenta sair e retornar na live novamente, que provavelmente o áudio melhora. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou pegar um pouquinho de água aqui, porque senão minha garganta vai ficar seca. Então já volto. Já retorno. Que bom, Valkyria, que você conseguiu resolver. Então agora são 7h04, às 19h04. Então nós já vamos começando a nossa reunião online, né? É a nossa primeira reunião e eu desejo a todos que sejam muito bem-vindos a esse nosso primeiro encontro, ainda que seja virtual, para a gente falar um pouquinho sobre esse retorno desse ano letivo de 2023, que se inicia na próxima segunda-feira, e é com grande alegria que eu posso contar com a presença de todos vocês aqui. Ainda mais, né, que nós temos esse recurso que nos permite não só assistir ao vivo, mas também que as informações ficam disponíveis na rede para que outras pessoas que não puderam, por N motivos, entrar agora para nos acompanhar, assistir também a nossa reunião posteriormente e pegar essas mesmas informações. Um detalhe interessante, alguns pais entraram em contato com a gente na escola perguntando quem não tinha Instagram, como é que ia fazer para pegar as informações da reunião. Então nós estamos nos adaptando a essa circunstância. Posteriormente, à finalização da reunião, o vídeo que vai ser gerado aqui na live, a gente vai postar no YouTube. Então nós vamos ter essa possibilidade de passar as informações também para o YouTube, e lá as pessoas terão a mesma reunião que a gente está fazendo aqui agora, gravada, para que eles possam acessar. Esse método de reunião ele foi uma herança do período pandêmico e que surtiu de certo modo um efeito muito positivo para a nossa escola,
né? A gente sabe que grande parte dos nossos responsáveis, os responsáveis da nossa escola, têm uma vida muito corrida e esse horário comercial ele é extremamente complexo para que os pais se ausentem e vão até a escola. Inclusive fazer reunião noturna às vezes se torna muito inviável para essas mesmas famílias. Então fazer pelas redes sociais, fazer online acaba sendo uma saída muito positiva para passar essas informações de forma objetiva, a gente poder explicar, né, esclarecer todos os pontos que são necessários e todo mundo ficar satisfeito com relação aos pontos que ajudam a gente a se organizar nesse primeiro momento. Durante o ano, né, no decorrer do ano, nós teremos outros momentos presenciais, inclusive, para fazer essas reuniões. Mas essa primeira eu achei muito importante que acontecesse antes mesmo da gente retornar na escola, porque tem alguns detalhezinhos que fazem toda a diferença se a gente acorda, né, se a gente estabelece esse primeiro contato e passa todos esses pontos de organização para as famílias já chegarem no primeiro dia cientes de como funciona o direcionamento da escola e como vai funcionar o ano de 2023. Então eu já separei aqui algumas informações, para os professores foram várias. Meu nome é Robson, perdão, Jane, mil desculpas, meu nome é Robson, eu sou diretor da MF Maria Paiva. Eu ia me apresentar daqui a pouquinho, mas eu já vou adiantando, Jane. Seja bem-vinda, você disse que é nova na escola, seja muito bem-vinda à MF Maria Paiva, assim como todos os outros responsáveis, principalmente dos alunos dos nossos primeiros anos, que estão chegando no Maria Paiva pela primeira vez. Sintam-se extremamente acolhidos e eu espero sinceramente que suas crianças amem estar no Maria Paiva como a gente ama trabalhar lá. Então nós faremos todo o possível para que eles se sintam muito bem, né, com o trabalho que nós estamos propondo, estamos nos organizando e desempenhando, tentando animar as próprias famílias a participarem desse processo conosco. Mas eu vou explicar daqui a pouquinho, vou me apresentar novamente para quem chegar depois também. A nossa primeira reunião, então, ela tem esse objetivo organizacional, tá certo? Então vamos lá. Muito obrigado. E assim a gente espera de todas as famílias. A Jane está dizendo que ela está aqui para somar no chat, né? Eu estou acompanhando as mensagens subindo aqui, por isso que eu estou de olho, tá, gente? E aí eu tô contando, inclusive, não só com a sua ajuda, Jane, mas com a ajuda de todas as famílias, né? Que sem essa parceria escola e comunidade, a escola e as famílias, a gente não chega muito longe. E a gente quer chegar muito longe esse ano de 2023, tá certo? Então vamos começar aos pontos principais dessa nossa reunião. Eu acho que está todo mundo muito ansioso para o retorno na segunda-feira, mas alguns pontos são de verdade valiosos para a gente fazer essa organização. Eu vou virar a câmera, então vocês vão deixar de me ver, mas vão me escutar, porque eu tenho algumas projeções para mostrar para vocês. Eu vou projetar na minha televisão e aí vocês vão ver as imagens com o texto. Talvez a câmera vai ficar de ladinho, então vocês vão precisar virar um pouquinho o celular para ver as apresentações, tá certo? Então vamos fazer toda essa reorganização aqui para a gente poder dar prosseguimento. Tudo certo? Estão vendo? Estão conseguindo observar? Estão me escutando e estão vendo a tela? Alguém pode sinalizar aí para mim? Nada? Muito bem. Obrigado, gente. Estão dando um ok ali, então acho que a gente pode começar. Então é a primeira reunião de responsáveis do ano 2023. Se a gente fala que é a primeira, porque vão ter outras depois, claro, né? Porque como eu disse, sem essa parceria a gente não vai conseguir alcançar os objetivos propostos para esse ano de 2023. E que são muitos, né? Os professores já estão muito cientes de que a gente tem muitos desafios vindo pela frente. Então vamos começar falando um pouquinho de como tá organizado nossa escola nesse ano de 2023. Então nós temos 7 turmas no matutino e 7 turmas no vespertino. Então, como vocês podem acompanhar, a imagem está um pouquinho clara, mas eu vou falando para vocês. Nós temos o primeiro ano A, esse ano vai estar com a professora Cássia. O primeiro ano B vai estar com a professora Sônia. O
primeiro ano C, no matutino, com a professora Thelma. Então são 3 turmas de primeiro ano no matutino. Tem uma turma de segundo ano com a professora Jossandra, no matutino. O terceiro ano A com a professora Ivone. O quarto ano A com a professora Camila e o quinto ano A com a professora Rudimara. Então, além dos professores, além dos alunos do primeiro ano que estão chegando, nós temos algumas aquisições novas para o nosso time, né? A professora Thelma, a professora Jossandra, a professora Camila estão chegando para compor a nossa escola. A professora Cássia, a Sônia, a Ivone e a Rudimara já são de casa há bastante tempo, né? Estão conosco já há bastante tempo. Mas as 3 que eu citei primeiro, elas estão chegando pela primeira vez em 2023 e a gente espera fazer um trabalho maravilhoso com elas também nesse ano. No vespertino, a gente tem figurinhas repetidas já do ano passado. Então, no primeiro ano D, no vespertino, a professora Patrícia, no segundo ano B, a professora Rosiane, no segundo ano C, a professora Fernanda, no terceiro ano B, a professora Raiane, no terceiro ano C está a professora Emanuele, no quarto ano B está a professora Lucilene e no quinto ano B está a professora Denise, certo? Bom, além dos nossos professores das regentes, né, os professores que acompanham os alunos diariamente dentro da sala de aula, nós temos os professores das áreas específicas, das demais áreas de conhecimento. Pela manhã, esse ano, nós contamos com 2 professores de arte, a professora Márcia, que estava conosco no ano anterior, e o professor Arthur Bruno, que está chegando esse ano para compor o nosso quadro de professores também. De educação física, o nosso professor no matutino é o professor Arthur Vettorazzi, e de ensino religioso, outra aquisição, outro professor que vem chegando para o nosso time é o professor Adriel. A professora de língua inglesa continua sendo a professora Franciele, a mesma professora que dava aula no ano passado. No vespertino, com exceção do professor Adriel, que também vai fazer a dobradinha matutino-vespertino no ensino religioso, e a professora Franciele, que também estava no ano passado, vai continuar fazendo essa dobradinha. Os outros professores são os mesmos já que nos acompanham, a professora Maria Cláudia em arte e o professor Marcelo em educação física. Também temos a equipe de educação especial na nossa escola. No matutino, a professora Alexandra e a cuidadora Francis, que atua tanto de manhã quanto de tarde. E no vespertino, a professora Luciana, a professora Jaciara e a estagiária que nós temos também, que está nos dando suporte na educação especial, que é a Mariana. Bom, o trio gestor, né, e aí eu tinha dito que eu ia me reapresentar nesse sentido. Ele é formado no matutino no caso pelo diretor, que sou eu, o Robson, a coordenadora do turno é a Jaqueline e o pedagogo é o Rafael. A Jaqueline e o Rafael geralmente são as pessoas que conversam com os pais quando tem algum tipo de reunião específica, que é chamado para algum tipo de reunião, para falar das questões pedagógicas ou das questões de indisciplina na escola, de disciplina. São eles que estão nesse ponto, né, trabalhando com esse contato. E no vespertino, nós temos a Maria Norma na coordenação e a Márcia na pedagogia, né, como pedagoga do turno. E eu, né, como eu disse, fazendo toda essa mediação, essa gestão da escola como um todo, mantendo o trio gestor, né, direcionando os passos desse trio gestor para caminharmos juntos, para falar a verdade. Bom, e aí começamos com os esclarecimentos que são importantíssimos para a gente ter um ano letivo salutar para todo mundo. Primeiro, falando de alunos público-alvo da educação especial, a gente falou da equipe de educação especial, né? É importante que os alunos que já apresentaram laudo médico, né, e haja alguma informação adicional, né, nas consultas de rotina que são feitas, no acompanhamento que é feito, é importantíssimo que seja apresentado também ao setor pedagógico da escola, né, para fazer uma conversa, trazer esclarecimentos, porque todos esses detalhes, todas essas informações sempre nos ajudam a melhorar o atendimento que é feito às nossas crianças. Então não deixem, quando vocês têm uma informação, uma atualização do laudo, algum tipo de documento médico que possa trazer uma informação adicional para o desenvolvimento da criança, não deixe de nos apresentar, de vir conversar conosco. Nós estamos sempre de braços abertos para escutar e para aprender juntos, porque a gente na escola não só ensina, como de fato a gente precisa aprender também. Os alunos que ainda não apresentaram um laudo médico, é importante também fazer a regularização, então entregar, né, para o setor pedagógico
é procurar o setor pedagógico para fazer essa regularização, trazendo essa documentação que ela é importante porque ela garante o atendimento dos professores de educação especial para esses alunos que são público-alvo. Sem essa documentação a gente não consegue fazer esse acompanhamento, tá certo? Então é importantíssimo que a gente tenha o respaldo por meio dessa documentação para que os alunos tenham o melhor suporte possível que a escola possa oferecer. Além disso, os alunos que estão em processos de investigação também devem ser conversados, né? Os responsáveis também devem procurar o setor pedagógico para uma conversa orientativa e para pegar essas informações, porque o processo de investigação ele também não dá certas garantias no processo de acompanhamento por parte da equipe de educação especial, mas ele já nos dá um direcionamento do que podemos começar a fazer de diferente com aquele aluno. É claro que nós estamos sempre atentos com as especificidades de cada aluno, seja ele público-alvo da educação especial ou não, mas esses esclarecimentos eles são importantes porque eles nos colocam a possibilidade de trazer mais gente para perto para auxiliar no processo, no desenvolvimento educacional dessas crianças. Bom, além da questão desses elementos iniciais, eu acho que vale a pena a gente de fato falar sobre o início das aulas, né? Então as aulas começam na segunda-feira, então fiquem atentos, não é amanhã, sexta-feira, é na segunda-feira, dia 6 de fevereiro, e os nossos horários, os horários padrão, né, na escola, são no matutino de 7 às 11h30 e no vespertino de 1 às 17h30, tá certo? Então de 13 às 17h30 no vespertino, no matutino de 7 às 11h30, perdão. Fiquem atentos com relação ao transporte escolar. O transporte escolar ele precisa fazer uma rota, né? Ele costuma fazer uma rota buscando os alunos em escolas diferentes. Já conversei com os topiqueiros que fazem o nosso trajeto e informei que no matutino eles poderão chegar, né, no portão para a nossa organização e a organização deles mesmo 11h20 e no vespertino 17h25, tá certo? Antes disso os alunos não serão liberados, não haverá nenhuma movimentação para que os alunos saiam. Os demais alunos que vão embora sozinhos, que vão embora acompanhados pelos responsáveis, eles só serão liberados nos horários oficiais, de 11h30 e 17h30, tá certo? Então tem que aguardar o sinal e o término do horário letivo para poder as crianças saírem da escola, ok? E por falar nesses horários, nós temos que chamar a atenção para a frequência escolar das crianças. Então nós fazemos o registro diário da frequência dos alunos, então a presença ou falta das crianças é feito diariamente. Os alunos com mais de 25% de faltas no ano letivo, ou seja, até o final do ano, eles são automaticamente reprovados ou retidos na turma que eles estão nesse ano de 2023. Então é muito importante evitar ao máximo essas ausências, porque elas não só levam ao risco da reprovação ou da retenção, como também elas prejudicam demais o desenvolvimento cognitivo das crianças, porque elas vão interrompendo os processos de aprendizagem iniciados. Vamos supor que o professor iniciou uma atividade, um trabalho na segunda-feira e essa criança só compareceu à escola na segunda e faltou na terça, na quarta e na quinta e volta à escola só à sexta. O início do trabalho, essa criança pode ter pego, mas a continuidade desse processo de aprendizagem ela perdeu. E isso é extremamente prejudicial para a criança. Então ela precisa ter essa rotina. Então as faltas elas precisam ser extremamente esporádicas e sobre necessidade extrema. Quais necessidades extremas são essas? As necessidades de saúde, tá certo? Então a pergunta é, quando que a criança deve faltar ou pode faltar então? Em casos de doença, como sintomas gripais, né, quando é testada positiva, inclusive para a Covid-19 ainda, né, quando vocês identificarem na criança em casa um quadro febril, então a criança passou a noite inteira com febre, já amanheceu ainda meio fraquinha, não encaminhe a criança para a escola, é melhor procurar o sistema de saúde justamente para verificar a situação dela, tá certo?
Além disso, quadro de diarreia e vômito recorrente, está vomitando, está tendo diarreia durante muito tempo, por exemplo, a criança estuda de tarde, passou a manhã toda com diarreia, vomitando, não encaminha a criança para a escola, né, se ela der uma melhoradinha, por exemplo, na hora do almoço só. Né? É preciso acompanhar que ela esteja extremamente bem, porque pode ser que você encaminhe ela para a escola e 30 minutos depois a gente está ligando para que você busque ela, tá certo? E doenças infecto-contagiosas, por exemplo, conjuntivite. Então a criança com um quadro de conjuntivite, por favor, né? A gente sabe que é uma doença contagiosa e que precisa de afastamento pelo menos do tempo de tratamento da doença. Em todos os casos, esses casos que a criança está passando mal, né, não está indo para a escola porque está doente ou algo assim, é preciso informar a escola via e-mail ou via telefone. E, em hipótese alguma, a escola administra medicação para as crianças, mesmo que haja receita. Nós não fazemos medicação. Nesse caso, se porventura o horário da medicação é o horário da aula, é preciso que algum responsável compareça à escola para fazer a administração desse medicamento, certo? Isso é uma orientação, inclusive, por parte da Secretaria de Educação. A gente não faz essa administração de medicamento. Retomando a questão da frequência escolar e das faltas, nós temos todo um procedimento com relação a isso. Os atestados médicos, gente, isso é um esclarecimento muito importante a fazer, eles de forma alguma anulam a falta das crianças. A gente não dá presença porque vocês apresentaram o atestado médico, mas eles justificam a ausência. Então, no caso da criança, por algum motivo, ultrapassar esses 25% de faltas que retém ou reprova a criança, o atestado médico, a criança tendo apresentado o atestado médico, nós temos uma justificativa para essas ausências e a gente consegue, então, analisar melhor o caso daquela criança e não levá-la, então, à reprovação ou retenção em casos muito específicos. Além disso, no caso da chamada diária que nós vamos fazer, existem alguns procedimentos com relação às faltas constantes, por exemplo. Crianças que se ausentam 3 dias consecutivos, a escola tem todo um procedimento de entrar em contato. Então, pedagogos, professores e coordenadores já estão orientados de como vai ser feito esse acompanhamento para que nós não chegamos a casos extremos de faltas enormes, quantitativo alto de faltas para as crianças. Então, 3 dias de falta consecutiva, nós já vamos começar a incomodar as famílias, ligando, perguntando por que não está indo, se está doente, quando vai voltar, qual é a previsão, por que está se ausentando. Alunos com mais de 5 faltas consecutivas e que a gente não está tendo contato e nem sucesso nenhuma resposta da família, nós vamos fazer encaminhamento direto para a busca ativa na Secretaria de Educação e para o Conselho Tutelar, porque é direito da criança estar na escola estudando e é dever da família garantir esse momento de estudo delas. Então, nós estaremos muito atentos com essa questão da frequência escolar nesse ano 2023, mais do que nós estávamos em 2022. No que diz respeito às entradas e saídas dos nossos alunos, nós temos observado que alguns alunos criaram o hábito no ano de 2022 de chegar atrasado, principalmente no finalzinho do ano letivo. Estavam chegando com mais de 15 minutos de atraso, né? E isso não deve ser repetido nesse ano. Então, os alunos que chegam com muita frequência, com atrasos de 10 minutos ou mais, eles vão ser encaminhados para a coordenação que fará o registro da ocorrência do atraso e numa terceira reincidência a família vai ser convocada para uma reunião de análise de conjuntura do caso. E ali a gente vai fazer a assinatura de um termo de ajuste de conduta e esse ajuste de conduta, se não for respeitado, vai ser encaminhado o caso para o Conselho Tutelar para tomar as devidas providências. A família vai ser chamada a atenção pelo Conselho Tutelar por conta desses atrasos. Outra questão é os responsáveis também que atrasam muito tempo para buscar as crianças após o final da aula. Então a aula termina às 17h30. Nossa tolerância é desses 10 minutinhos para que vocês busquem as crianças. Num primeiro caso de atraso para buscar eles na escola, a gente vai te dar uma advertência verbal, né? Vai advertir verbalmente o responsável pelo horário que ele está chegando para buscar a criança, porque é extremamente chato para elas, para os pequenos mesmo, porque eles ficam vendo os colegas indo embora e ele fica realmente preocupado da família não buscá-lo. Então acaba sendo traumático também para essas crianças a falta da família não buscar no horário correto.
Em um segundo caso de atraso, nós vamos convocar a família para a reunião, como a gente fez no caso das famílias que chegam, que é das crianças que chegam atrasadas. E num terceiro caso, nós temos todos os outros procedimentos, inclusive o acionamento do Conselho Tutelar, para a gente sanar de fato esse problema junto com as famílias, tá certo? Então, nós temos apenas uma exceção para esse início de ano letivo. Na segunda-feira, somente na segunda-feira, dia 6 de fevereiro, os nossos alunos do ensino fundamental eles vão sair um pouquinho mais cedo. Então, o nosso horário normal é 11h30, mas na segunda-feira, pela manhã, eles vão sair às 10 e de tarde. Nosso horário normal é 17h30, mas na segunda-feira, eles vão sair às 16. O motivo dessa saída um pouquinho mais cedo, só na segunda, é que nós vamos trabalhar com a adaptação das crianças, principalmente as crianças do primeiro ano. Eles têm que se adaptar a essa rotina de retorno das aulas, então a gente vai trabalhar com essa questão. E também porque a gente tem algumas finalizações de organização interna dentro da escola, né? Os professores eles estão retornando às atividades letivas agora na quarta-feira, eles retornaram ontem. Hoje nós tivemos reunião, ontem nós tivemos reunião institucional, passando todas as informações administrativas. Hoje teve uma primeira reunião de planejamento, amanhã nós temos um outro estudo. E na segunda-feira os professores terminam de organizar a escola da melhor forma possível para que a gente realmente dê um gás no trabalho que a gente inicia na própria segunda-feira, dia 6. Então, só para deixar vocês avisados e atentos, na segunda-feira os nossos alunos saem um pouquinho mais cedo. Ao invés de eles saem pela manhã às 10 horas e à tarde às 16 horas. De terça-feira em diante, horário normal. Sobre o uniforme, a gente está pedindo, por favor, as crianças que receberam no ano passado os uniformes para utilizarem o uniforme recebido, né, a utilização completa, inclusive camiseta e bermuda. Caso não queira utilizar ou não, a bermuda não cabe, ou cresceu demais, a bermuda não cabe, utilizar calça jeans ou bermuda jeans. Não usar shorts e saias curtas, por favor. É importante informar na secretaria, informar para a coordenação, Jane. A Jane fez uma pergunta ótima aqui, ó. Quem vai de Topic precisa de alguma autorização específica ou somente informar na secretaria? É para informar a coordenação, né? Porque eles já vão chegar na segunda-feira, né, com os topiqueiros, ou vocês vão levar. Então a primeira pergunta é essa: se forem vocês que vão levar, os responsáveis que estarão levando nesse primeiro dia de aula, na segunda-feira, já aproveita e avisa a coordenação: olha, ele vai com tal topiqueiro, tá certo? A coordenação vai anotar, vai registrar essa informação para que ela consiga fazer o acompanhamento, porque quem dá a saída e libera as crianças é as coordenadoras. Então ela precisa saber de fato quem é que vai, tá? Beleza, então, Jane. A Jane está dizendo que ela vai na segunda e vai avisar a coordenação. E os demais responsáveis, né, lembrem de fazer isso. Caso não consigam ir na segunda-feira e a criança já for na Topic, a coordenadora também vai ficar atenta na entrada para verificar quem são os alunos que estão chegando de Topic e quais Topics que eles estão chegando, tá? Quais os transportes que estão trazendo eles. Outra informação importante, essa é uma solicitação, um pedido, né? A gente está pedindo para que as crianças criem o hábito de ir para a escola de calçado fechado, principalmente nos dias que elas vão fazer a educação física, tá? Nós não temos quadra no espaço da escola ainda, é um desejo nosso da gente conseguir uma reforma na escola para justamente fazer essas melhorias e conseguir pelo menos uma meia quadra para as nossas crianças fazerem educação física. Mas o espaço que as crianças fazem as atividades no recreio e no vespertino, vou falar também, Tamara, sobre essa questão da saída das crianças que são público-alvo de educação especial. Só um momentinho, vou fechar esse raciocínio. O espaço que a gente tem para educação física e para o recreio, ele é uma pequena ladeirinha, não é uma ladeira muito íngreme, né? E as crianças costumam brincar correndo, né? E elas podem cair e se machucar, principalmente se elas não estiverem de calçado fechado, elas correm o risco de cair mais, tá certo? Pode ser o mesmo, se o calçado verde estiver funcionando, estiver cabendo, né, no pé da criança, pode ser o calçado que eles receberam no CMEI, não tem problema.
Sobre essa questão que a Itamara pontuou, que é muito legal, que ela colocou sobre essa questão de adaptação, principalmente das crianças público-alvo da educação especial, alguns autistas que nós temos, né? Nesses primeiros dias eles acabam vindo muito agitados, porque é tudo uma novidade muito grande para eles, né? Essa adaptação, conhecer professor novo, o espaço é novo, o cheiro, o ambiente é novo, a luz, tudo é muito novo para eles, e essas novidades acabam nos deixando muito agitados. A gente não está estabelecendo um horário específico de saída, mesmo porque é direito da criança permanecer seu horário completo. Mas a gente pode, com vocês, famílias, já estabelecer também algum tipo de combinado. Por exemplo, fiquem atentos ao telefone. Isso é muito importante, porque às vezes a criança ela consegue se adaptar no primeiro dia e vai ficando até o final. Agora outros podem, na hora do recreio, já não aguentarem mais ficar na escola. Então a gente liga, a gente vai estar sempre atento a isso, a gente liga e pede para os responsáveis virem buscar ou mandar alguém para vir buscar a criança nesses casos específicos, tá certo? A gente não vai privá-los desse horário completo da aula, só nesses casos muito extremos. Então a criança ficou muito agitada, está agressiva, não está querendo, está chorando muito, aí a gente entra em contato, principalmente nesses primeiros dias. Depois, com certeza, as crianças vão se sentir extremamente acolhidas pelos colegas e vão se adaptando à nossa rotina, vão criando a sua rotina também, com certeza vai dar tudo certo. Diga, Jane, você perguntou sobre uniforme para os alunos novatos. Boa ideia, boa pergunta. A prefeitura, para os alunos novos que estão vindo de redes diferentes, a gente vai fazer um levantamento durante esse primeiro período. A gente está fazendo um levantamento para ver quem são as crianças que estão vindo, que não eram da rede de Cariacica, ou seja, que não estudaram nos CMEIs municipais, mas que vieram, por exemplo, do estado, que vieram de uma rede privada, que vieram de outro estado ou município, tá? A gente vai verificar com eles, a gente vai fazer esse levantamento, vai fazer essa identificação para solicitar um quantitativo de reposição de uniformes, se a gente tiver, ou a gente vai verificar dentro do nosso próprio estoque, ainda nessa primeira semana de aula, se a gente tem algum tipo de sobra de uniforme do ano passado para fazer a entrega para os nossos alunos que não têm uniforme. Então aguarda essa primeira semana, não precisa comprar uniforme agora não, quem não tem, aguarda essa primeira semana que a coordenação vai fazendo esses ajustes, vai procurando saber quem é que não vai ter, quem é que não tem uniforme, que a gente vai tentar suprir essa necessidade, tá certo? Então aguardem um pouquinho, e aí se por acaso a gente não conseguir disponibilizar esse uniforme para as crianças que não têm, a gente vai avisar, a gente vai trazer essas informações nos nossos canais oficiais, os nossos meios de comunicação com as famílias, explicando que não foi possível ou que foi possível atender toda a demanda, tá certo? Quanto à carteirinha, deixa eu ver o nome, não tem o nome aqui não, mas quanto à carteirinha, a pergunta que uma das responsáveis falou, a gente no momento até o momento não teve o hábito de fazer a utilização da carteirinha, mas a gente tem pensado justamente nessa circunstância para aumentar um pouco mais a segurança na entrega, principalmente das crianças pequenas, que ainda não, a gente não tem esse conhecimento prévio, né, de quem são as famílias, a gente não tem essa intimidade maior como os alunos do 2º ao 5º ano. Então é uma possibilidade da gente instituir a carteirinha, principalmente para as turmas de 1º ano, para a gente ter esse controle mais fácil na entrega das crianças, tá certo? Entendeu, Kátia? Então a gente está fazendo essa análise nesse primeiro momento, e se a gente observar a necessidade extrema, a gente vai fazer a instituição da carteirinha para organizar ainda melhor, se a gente principalmente sentir que está muito desorganizada a saída e a entrada das crianças, tá bom? Quem não tem...
bermuda, né, no caso, a Ludmila está perguntando sobre o uniforme, a questão dos meninos, né, não tem bermuda para criança, bermuda escolar, né, pode ir tanto de bermuda mesmo, uma bermuda jeans ou uma bermuda escura de preferência, ou calça jeans, principalmente nesse calorão, né, mandar de calça jeans é muito chato. Se tiver uma bermudinha escura, pode mandar com ela também, não tem problema, tá? Mas é interessante pelo menos ir com a blusa do uniforme. Tava falando agora, Tainara, dos uniformes, tá? Deixa eu ver mais o que. Entendi sim, Kátia. Mas esse caso, eu acredito que eu vi a sua fala conosco lá na secretaria sobre isso. A gente vai deixar isso bem claro com a coordenação. E a gente fica sempre de olho, porque a gente está sempre atento quem são os responsáveis que estão pegando, sempre pegam, e tenho certeza que isso não vai acontecer, tá bom? Mas lembra também, se você levar a criança na segunda-feira, já lembra de falar sobre isso, de reforçar essa informação com a coordenação sobre tudo, tá bom, Kátia? Falei agorinha dos uniformes, Tainara. Então eu estou pedindo para que aqueles que não têm uniforme, para aguardar essa semana que a gente vai tentar fazer verificar o que a gente tem, o que a gente consegue dentro da escola com relação aos uniformes para fazer a entrega para esses alunos que não vão ter, tá bom? E aqueles que já receberam no ano passado já é para utilizar, então já pode ir com um kit completo de uniforme. Os recreios, eles têm horários separados, tá bom, Itamara? Eles têm o horário das turmas menores, primeiro, segundo ano, e o recreio com as turmas maiores. Então nós temos 2 recreios na escola, tá? E aí tem os seus horários direitinho. Então 9 horas e 15 horas é o horário do primeiro recreio, 9h30 e 15h30, né, 3h30 da tarde, tem o recreio, o segundo recreio com os maiores, tá bom? Vou falar do uniforme, do material daqui a pouquinho, ô Ludmila, só aguarda um momentinho. E aí nós estamos falando dessa questão do uniforme, falei do calçado fechado, né? Então são esses pontos básicos a respeito do uniforme. Então, reforçando, quem tem uniforme já vai utilizando o uniforme desde o primeiro dia de aula. Quem ainda não tem, é novo na rede, nós vamos pegar durante essa primeira semana as informações, nós vamos tentar ajudar as crianças que não têm uniforme ainda, já tentando utilizar aquilo que nossa escola ainda possui de remanescente, para a gente dar vazão e atender todas as famílias, tá? E a gente vai sempre mantendo vocês informados desses detalhes, para que todo mundo compreenda o que está acontecendo. Tem uma coisa que nossa escola é extremamente transparente com as informações, com aquilo que é disponibilizado para a gente, né, via secretaria, via prefeitura, e aquilo que acontece internamente na escola também. O material escolar, que foi uma das perguntas que foi feita. Vamos falar primeiro sobre o material escolar individual, caderno, lápis, né? Então, no ano passado, a prefeitura fez a entrega no segundo semestre de 2022 de um kit, né, básico de material. Então, algumas crianças que receberam esse kit, a boa parte das nossas crianças que receberam esse kit nem precisaram utilizar, por exemplo, os cadernos, né, porque já estavam com os cadernos que tinham sido adquiridos anteriormente. Então, vocês podem estar utilizando esse material recebido no semestre seguinte, né, e complementando com o decorrer do ano, né, por aquisições pessoais próprias, tá? A gente não permite os empréstimos entre as crianças dentro da sala de aula, sobretudo para evitar alguns problemas que nós já tivemos com relação a isso, né, de uma criança sem querer leva embora e aí depois acaba não conseguindo, perde, não consegue devolver para o colega, e aí gera toda uma confusão, um mal-estar entre as famílias, um mal-estar entre as crianças e na própria sala de aula. Então a gente tem evitado muito esses empréstimos pessoais entre os alunos, e a gente pede também para que vocês orientem as crianças quanto a isso, né, para que elas cuidem do seu próprio material
E além do que a gente, por mais que tenha avançado com relação à pandemia, né, às doenças infecto-contagiosas, mas a gente sabe que esse contato, essas trocas que as crianças fazem, né, entre elas também são alguns pontos de difusão de algumas doenças, como o caso da Covid. O que a gente tem dado como sugestão de material básico para aquisição, né? Caso vocês precisem comprar alguma coisa para as crianças, para os seus filhos, né? As crianças que são responsáveis, aquelas crianças que estão chegando, a gente vai fazer a aquisição desses materiais que vão ser básicos para o trabalho no ano letivo. Então a gente está sugerindo a compra de caderno, brochura de capa dura grande para as crianças, principalmente do primeiro, segundo e terceiro ano. Quarto e quinto ano a gente já começa a abrir uma exceção para cadernos de arame, né? Mas ainda assim nós sabemos que tem aqueles alunos que não se adaptam muito bem aos cadernos de arame e acabam perdendo. O que a gente pede encarecidamente, esse é um pedido do coração, é que evitem de toda forma, mesmo no quinto ano, a comprar para as crianças um caderno de 10 matérias só. Um caderno de 10 matérias. As crianças, elas ainda não têm. Sim. A gente vai disponibilizar depois os dados da reunião, tá certo? Um outro ponto ali, a mãe perguntou sobre a questão dos alunos que estão vindo de outras redes, né? Que estão vindo do estado, que está vindo de alguma outra rede fora do nosso estado, se a prefeitura vai dar material ou terão que ser comprados. Então, como a última entrega foi feita no finalzinho, no segundo semestre do ano passado, não há uma previsão para esse primeiro momento de entrega de material, de entrega de kit de material. Então a gente está sugerindo a compra, principalmente para as famílias que têm condição de fazer essa compra. Caso a gente identifique alguma família muito carente, né, que realmente não tenha condições, a escola vai fazer todo o levantamento junto com, claro, né, principalmente aquelas famílias que são beneficiárias de programas sociais. A gente vai fazer esse levantamento e vai fazer a aquisição desse material para elas. Mas a princípio a gente está pedindo encarecidamente para as famílias adquirirem esse material básico de uso individual. Material de uso coletivo é a escola, mesmo porque a gente tem a caixa escolar para garantir alimentar a escola com os recursos que são necessários para que ela funcione, tá certo? Karine, a previsão, as professoras estão falando justamente de fazer assim, de ter um caderno de sala e um caderno de dever de casa, tá? Geralmente vão usar 2 cadernos. Alguns de vocês que pediram alguma lista de material, alguma sugestão, né, de material, eu encaminhei em algumas chamadinhas dizendo para primeiro e segundo ano, se possível, comprar 4 cadernos, brochuras, porque vocês vão, a princípio, utilizar 2. Mas é sempre bom ter 2 cadernos reservas, porque se gasta muito caderno, principalmente com as crianças pequenas, porque tem muita atividade para ser colada. A letra dela nesse primeiro momento são letras grandes, elas começam a escrever com letras muito maiores, e aí gasta muita folha, e vocês podem ser pegos de surpresa no meio do caminho, acabou o caderno, mãe, e agora? Não vou fazer dever aonde? Então, se você tem um caderno reserva já dentro de casa, já é a possibilidade de você sanar esse problema que pode surgir a qualquer momento. Então a gente está pedindo para que vocês adquiram, né, caso vão adquirir, esses 4 cadernos, né, 2 que vão ser utilizados a princípio e os 2 que vocês já deixam guardadinho em casa para eventuais situações, tá bom? Primeiro e segundo ano. No terceiro ano, as professoras já costumam fazer uma primeira separação de português, matemática, ciência, história e geografia. Então, as professoras vão indicar para vocês como vão ser feitas essas organizações com os cadernos. Então, cada professor tem seu método e aí elas vão dizer da necessidade desses cadernos. Então, eu indiquei a compra de 5 cadernos para o terceiro ano. E o quarto ano faz a separação definitiva dessas disciplinas. Tem um caderno de português, um caderno de matemática, um caderno de ciência, um caderno de história, um caderno de geografia, além das áreas específicas. E aí vejam que uma das sugestões é que tenha um caderno pequeno, aquele brochura pequenininho de capa dura para ensino religioso e também um para em língua inglesa, tá? Além do caderno de desenho.
De preferência que o caderno de desenho seja também de capa dura, tá? De preferência, não estou dizendo que é uma obrigação, tá certo? Vou falar isso sim, só um momentinho. Que seja uma obrigação que seja de capa dura, porque algumas pessoas não vão ter condições de adquirir esse tipo de material. Mas de preferência, se tiver condições, que seja de capa dura, porque ele resiste um pouco mais ao tranco, né, ao decorrer do ano letivo. Então, caderno de capa dura de desenho, se puder com margem, porque já facilita também o trabalho dos professores, né, e também fica um caderno mais organizado, mais bonitinho. Perguntaram aqui se no primeiro dia de aula é para levar todos os cadernos. Não, só leve um caderno ou um ou dois cadernos no máximo nesse primeiro dia de aula, porque é esse período de adaptação, e no decorrer da semana a professora vai entregar um horário com as aulas que vão ser que eles terão durante a semana, e aí vocês vão conseguir organizar o material das crianças para que elas não carreguem peso exagerado. Então no primeiro dia de aula não leve muito caderno, um ou dois cadernos no máximo, ok? Mesmo porque são só 3 horinhas que eles vão ficar na escola, eles não vão dar conta de usar todos os cadernos no primeiro dia, tá certo? Além disso, a gente está pedindo para que, se possível, compre uma cadernetinha pequenininha, né, para que a gente mande os recados para as crianças sobre algum tipo de atividade que vai acontecer, algum evento, tá bom? A Gislene está dando uma indicação, uma dica aqui, que ela tem uma loja em Campo Grande que ela encontrou esses cadernos de capa dura, brochura, por menos de R$15, tá certo? Então dá uma olhadinha aí no chat, eu não vou fazer propaganda aqui não, tá, Gislene? Eu não vou falar o nome da loja não, porque eu não estou ganhando jabá. Então ali, ó, a Gislene já deu uma indicação para os pais que quiserem dar essa olhadinha nessa loja. Questão de lancheira, pode levar a lancheira sim, Tamara, pode encaminhar. Eu vou falar do lanche daqui a pouquinho, não tem problema de levar a lancheira, tá certo? E aí o restante dos materiais é básico, gente: lápis de escrever, lápis de cor, apontador, borracha, régua, tesoura, cola. E o quarto, quinto ano que eles vão começar a usar caneta, aí pode comprar caneta preta, caneta vermelha, caneta azul. De resto, não precisa se preocupar com o material agora, tá bom? É o básico mesmo, esses daí que são assim, necessidades primordiais para que eles consigam fazer as atividades que vão ser propostas nesse primeiro momento. Perguntaram sobre livros também didáticos. Nós estamos esperando a entrega pelos correios do restante dos livros didáticos que estão chegando, porque agora é um quadriênio novo, então a remessa de livros são novas que estão chegando, e tem algumas orientações que a gente vai precisar passar para vocês posteriormente. Então nessa primeira semana eles não vão receber livro didático, mas a gente vai chegar entendi. E vai chegar lá em breve também os livros, e a gente vai fazer essa distribuição. Mas tudo que tiver para entregar para as crianças, tenho certeza que a gente vai deixar bem claro para vocês de como vai ser feito, tá bom? Uma dica aqui, da Kátia, importante, que ela colocou, de preferência, gente, faz a identificação no material, isso é importantíssimo. Coloca uma etiquetinha com o nome na capa mesmo. Se você não puder comprar a etiquetinha, gente, um pedacinho de papel com a fita transparente já resolve o problema da identificação. Ou até no verso da capa do caderno. Abre o caderno, na própria capa escreve o nome da criança. Isso é super importante para ajudar justamente na identificação dos materiais, ok? Vamos seguir. Uma coisa que não pode esquecer, gente: garrafinha de água com tampa, tá? Nós temos bebedouro, né? O bebedouro as crianças já estão utilizando de forma natural, normal, mas é sempre bom que as crianças levem a sua garrafinha para evitar ficar colocando a boca no bebedouro, né? Evitar também o uso de copos, se possível uma garrafinha com tampa mesmo, porque às vezes a criança leva o copo com água para dentro da sala de aula, esbarra em alguma coisa e sem querer derrama aquele monte de água dentro da sala, pode cair em cima do colega, pode cair em cima do seu próprio material, do material do colega. Então a gente pede encarecidamente que seja uma garrafinha com tampa para as crianças consumirem água durante o período que elas estiverem na escola, ok? Se vocês quiserem também mandar uma toalhinha de boca, uma toalhinha de mão, que dentro da mochila também é sempre legal ter também, né, essas questões de urgência, né, de emergência que tem na escola.
Merenda escolar, a Itamara tinha feito essa pergunta, vamos responder aqui. A gente sabe que as escolas públicas municipais, elas recebem um cardápio mensal que é planejado por uma equipe nutricional. É uma merenda extremamente saudável, com baixos teores de gordura, de açúcar, né? Inclusive um detalhe muito legal é a forma que as merendeiras fazem, como elas adoçam o suco, né? Não vou contar aqui o segredinho, mas é uma forma muito saudável, né? A gente tem diminuído drasticamente, praticamente a zero, o consumo de açúcar industrializado dentro das escolas. Então são cardápios extremamente pensados para a saúde das crianças. Mas isso significa que caso vocês não queiram, né, que a criança não se adapte, não goste daquela merenda, que tem uma alimentação seletiva, isso não significa que a criança não possa levar a merenda, pode levar o lanchinho. É sempre bom orientá-las para que elas não compartilhem um lanche com os colegas, né, esse lanche individual delas, né, que elas estão levando com os colegas, para não compartilharem, já que elas estão levando para elas fazerem a sua alimentação. E se de preferência, quando vocês enviarem, enviem lanchinhos mais saudáveis, né? Evitem enviar lanches muito industrializados, por exemplo, salgadinhos fritos ou algo do tipo, né? Porque a gente trabalha sempre a questão da alimentação saudável, ela é uma prerrogativa nossa e a gente quer manter isso de forma constante. A gente tem o hábito, né, desde o início da pandemia, com a criação dos nossos grupos de WhatsApp das famílias, né, matutino e vespertino, de enviar o cardápio mensal para os grupos, para que vocês saibam o que está sendo servido para as crianças no decorrer do mês. E aí vocês conseguem acompanhar. Às vezes tem algum tipo de alimento que vocês sabem, família sabe que a criança não come, mesmo que a gente fale, né? Vai lá na escola que eu deixo as merendeiras te contar o segredo, Átila. Pode ir lá que eu deixo elas contarem. E aí, assim, o envio mensal desse cardápio para que as crianças, vocês que conhecem o tipo de alimentação que elas estão mais adaptadas, que elas gostam, né, que elas já estão preparadas para comer, vocês já podem pensar numa alternativa nesse caso, tá? No caso da merenda doce, Itamara, no ano passado foram extremamente raros os dias que teve merenda doce na escola. A gente tem praticamente quase 80% da merenda nas MFs tem sido merenda salgada, né? Muito pouco de merenda doce. Então é bom sempre acompanhar o cardápio que a gente encaminha nos grupos, tá bom? Alunos com restrições alimentares, às vezes tem uma dieta específica que tem um documento médico, né, um laudo, uma receita indicando essa situação, precisa também ser apresentada na escola. Então a criança tem alguma intolerância à lactose, você tem esse documento médico, você tem essa documentação, esse laudo dizendo que ela tem intolerância à lactose, leva lá para a escola, que a gente vai encaminhar para a secretaria e eles mandam um cardápio específico para esse público, para essas crianças. Então, se por acaso tem um mingau que utiliza leite e essa criança tem intolerância à lactose, é preparada uma outra alternativa de merenda para ela, para que ela não consuma, claro, e não passe mal consumindo aquela merenda que estava no cardápio. Tá certo? Mas a gente precisa desse documento na escola para que a gente consiga fazer esse levantamento e essa preparação também, tá certo? Todo mundo tá querendo saber o segredo da merenda na escola que não tá usando açúcar. O que tá usando e que as crianças nem percebem, né? O que será que é? Um dia a gente conta. Vou deixar vocês tudo curioso agora. E não é nada muito difícil de conseguir não, tá, gente? Vocês provavelmente devem ter na geladeira. Vamos lá. Os nossos canais de comunicação. Os canais de comunicação da escola, eles continuam os mesmos que a gente tem. Nós temos 3 grupos de WhatsApp, que são Famílias Matutino Maria Paiva, Famílias Vespertino Maria Paiva e o EJA Maria Paiva, porque nós também temos uma turma de EJA no noturno e uma turma de EJA no vespertino, que funciona lá no Santuário Bom Pastor, em Campo Grande. Tá? É importante que ao menos um responsável de cada aluno esteja inserido nesse grupo de WhatsApp,
porque ele é o meio mais rápido da gente fazer a divulgação de algumas informações na escola, tá? A gente vai ter todo o cuidado de não é beterraba. Só vou falar até aqui, não vou falar mais. Não é beterraba. Porque senão ia ficar tudo vermelho e nem tudo fica vermelho. Não é beterraba, hein? Vamos lá. Dá em árvore. Já dei uma dica, hein? Dá em árvore. Vamos lá, gente. Continuando. Então os nossos grupos, eles são administrados apenas pela direção, tá? No caso, eu que faço quase 100% das postagens saem das minhas mãos, tá certo? No grupo de WhatsApp. Ele é fechado somente para o administrador fazer essas comunicações. E quando não sou eu que faço, é a coordenação ou é o pedagógico que faz uma frutinha vermelha, isso mesmo. Que faz essas postagens justamente falando se vai, por exemplo, tem algum dia que vai sair mais cedo, né? Encaminha esse WhatsApp, além dos bilhetes que a gente encaminha para a escola. Ó, estão descobrindo já o segredo, meu Deus, ai meu Deus do céu. Vamos lá, seguindo. Então as dúvidas pontuais, gente, vocês podem encaminhar para o celular da escola. E a gente tem um número de telefone, anotem aí o número de telefone da escola depois, tá? 98817-6223. Vocês podem mandar no WhatsApp a dúvida que vocês têm, que em até 24 horas a gente busca responder, tá? Então se você mandou uma mensagem e a resposta não chegou na hora que você mandou, tem um pouquinho de paciência, porque às vezes as meninas da secretaria que ficam com o celular grande parte do tempo, então elas precisam buscar essa informação, tá bom? Vamos lá. No Instagram nós também colocaremos as informações da MF no Instagram, que a gente está fazendo a live, né? A gente também coloca todas as informações. E uma alternativa para aqueles pais que não têm Instagram, que não conseguem acompanhar as nossas informações aqui no Instagram, a gente vai utilizar também o canal do YouTube, MF Maria Paiva 2482, para justamente postar essas informações dessas reuniões que a gente fizer online, tá? Não são todas as informações, mas a gente vai postar lá no Instagram. Então os canais principais de comunicação vão ser os bilhetinhos que vão para casa, então fiquem atentos às agendas e cadernos das crianças, o WhatsApp da escola, né, os números de WhatsApp e o Instagram, beleza? Sobre reunião dos responsáveis com os professores. Então, a gente está fazendo essa primeira aqui, estou passando essas informações gerais para todos vocês, mas a gente já tem uma agenda com a primeira reunião com os responsáveis, que vai ser nos dias 27 e 28 de fevereiro. Essa reunião é uma reunião específica do professor com os pais das turmas. Então, a professora do primeiro ano A, nesse dia, vai ter das 7 às 8 para conversar com todos os responsáveis e falar um pouquinho do trabalho, se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dela, né, de como ela tem organizado a sala de aula, de como tem sido a organização das atividades, do dever de casa, do material. Nesse momento ela já vai ter conhecido um pouco as crianças, então ela já pode falar aquilo que precisa ser ajustado por vocês, né, na família, em casa, com as crianças, para que o trabalho flua de uma forma melhor, tá bom? Então essa reunião pontual ela é presencial. Então no dia 27 pela manhã, das 7 às 8, vão ter reunião para as turmas de primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C e segundo ano A. E de tarde, de 1 às 2, no dia 27, vai ser as turmas de primeiro ano D, segundo ano B e segundo ano C. No dia 28, quem vai ter reunião pela manhã de 7 às 8 são as turmas do terceiro ano A, quarto ano A e quinto ano A. E no vespertino, de 1 às 2, vai ter reunião do terceiro ano B, terceiro ano C, do quarto ano B e do quinto ano B. A gente sempre emite declaração para trabalho, tá? Então, se por acaso você precisa se ausentar por conta dessa reunião, vai chegar um pouquinho atrasado no trabalho, ou saiu para almoçar e vai chegar um pouquinho depois do almoço, a gente faz a emissão da declaração de trabalho, porque é direito seu fazer o acompanhamento do seu filho, né, na escola. Então a gente faz
esse acompanhamento, a gente faz essa declaração de acompanhamento para que vocês levem para o serviço de vocês. Em geral, as reuniões online, essas reuniões online, elas acontecem 3 vezes por ano. Então, elas têm funcionado muito bem, porque assim ela facilita, sobretudo, o canal de comunicação com as famílias, e vocês têm acesso mais rápido justamente a esses pontos. E a escola está sempre aberta para escutar vocês, para ouvir vocês, para receber vocês nesses momentos, para a gente poder trocar também essas parcerias, tá bom? Falando sobre a escola estar sempre aberta para receber vocês, né? Ela está sempre aberta, mas a gente precisa ter um mínimo de organização, sobretudo, porque senão não dá para a gente trabalhar com todos os pais indo toda hora lá na escola. Então a gente tem 2 formas de fazer esse contato com as famílias na escola, então recebê-los dentro da escola para algum tipo de reunião ou conversa. Seja por convocação, então a gente, os pedagogos, os professores, os coordenadores ou diretores entram em contato via impresso ou por telefone, agendando um horário para que vocês compareçam à escola e a gente vai conversar, né? E aí vocês vão, claro, confirmar a disponibilidade ou propor uma outra data e horário para essa conversa, ou por agendamento prévio. Então vocês entram em contato com a escola e falam assim: eu preciso conversar com o pedagogo, eu preciso conversar com o professor. Nesse momento, a coordenadora junto com a pedagoga já vão procurar um dia e um horário para poder te atender com qualidade, tá certo? E aí elas vão te indicar o melhor dia e horário para que você possa comparecer à escola e a gente faça essa conversa lá e você consiga ter suas dúvidas, suas solicitações sanadas, tá? Em hipótese nenhuma, gente, a gente vai conseguir fazer o atendimento de vocês sem agendamento, porque a gente tem N demandas dentro da escola e a nossa prioridade é dar atenção aos nossos alunos, né? E eu tenho certeza que vocês concordam que o que importa dentro da escola é a gente garantir a aprendizagem dessas crianças. Então, para a gente garantir a aprendizagem dessas crianças, nossos olhos têm que estar voltados para elas. Então, em hipótese alguma, o nosso atendimento vai ser, a gente vai atender os pais sem que haja um agendamento prévio, tá certo? Eu peço a compreensão de vocês nesse ponto. Atendimento da secretaria. Nossa secretaria, ela funciona das 7, olha, é o horário certinho de aula, de 7 às 17h30. A partir agora de segunda-feira, nós não fecharemos para almoço, tá? Então a secretaria vai funcionar ininterruptamente de 7 às 17h30 e quem trabalha lá é a Simone e a Raquel. Se você precisa de uma declaração para trabalho, uma declaração para levar para, enfim, né, de transferência ou histórico escolar, geralmente essas informações, a gente está pedindo a vocês 2 dias úteis, tá? Histórico escolar a gente pede um prazo maior, né, de 30 dias corridos, né, 15 dias úteis, geralmente a gente está pedindo até 15 dias úteis ou 30 dias para que esse histórico fique pronto, mas fique tranquilo que geralmente fica pronto muito antes e a gente entra em contato para fazer a entrega, tá? É só vocês terem um pouquinho de paciência, porque às vezes a gente não consegue entregar naquela hora, mas ele entrega dentro desses prazos, tá? Isso, a gente preza muito pela segurança das nossas crianças e a gente está de olho nisso. Então por isso que precisa desse agendamento também, Kátia. A gente precisa desse agendamento por conta da segurança delas. Então a gente precisa saber quem é que está entrando justamente para conversar com as nossas famílias, com os nossos professores, com os coordenadores e com o pedagogo, né? Para garantir a segurança das nossas crianças. Gente, os nossos contatos básicos na escola é o e-mail mariapaiva.semi@edu.cariacica.s.gov.br e os nossos telefones, tanto o celular, que eu já informei, o 988 17 6223, quanto o telefone fixo, que é o 3354 8160, tá certo? Então são os telefones de contato com a secretaria da nossa escola. Outro ponto importante é a questão das atividades escolares, tá? Nós temos tantas atividades que eles fazem na sala de aula, mas também nós encaminhamos atividades para casa. Então a gente já combinou isso com os professores esse ano. Todos os professores estão orientados que semanalmente, pelo menos 3 vezes,
eles vão levar atividade para casa, pelo menos, tá? Então pelo menos 3 dias na semana as crianças vão levar atividade para casa. Pode ser, né, os professores estão já com o coraçãozinho quentinho, já pensando no bem-estar das crianças, de na sexta-feira não ir dever de casa, porque aí dá um descanso para todo mundo. Mas segunda a quinta-feira pode ser turmas que vão ter todos os dias dever de casa, e a gente pede o acompanhamento das famílias com relação a isso. Um combinado muito importante que eu deixei claro com os professores: caso a criança não faça o dever de casa, não se assustem caso a professora escreva: o aluno não fez a tarefa de casa, porque isso é um controle muito importante nosso e de vocês. Porque às vezes a criança mesmo diz para vocês que não teve dever de casa, você não teve tempo de olhar o caderno, mas na verdade ela tinha tarefa para fazer e não fez. E aí quando você pega o caderno, você vai descobrir que ele tinha dever de casa, que ele não tinha feito e que ele escondeu de você a necessidade de estar fazendo essa atividade de casa, tá bom? Então fiquem atentos aos cadernos, acompanhem, é sempre bom acompanhar as tarefas que a gente está encaminhando também. E outra questão é o canal 8.3, que também é um canal de suporte que aumenta, né, que dá incrementa ainda mais a possibilidade de aprendizagem. Então a gente vai utilizar na escola o canal 8.3, porque como uma das novidades que eu postei aqui no Instagram, todas as nossas salas na MF Maria Paiva hoje estão contando com um projetor, um data show, né? E aí a gente consegue via internet utilizar também a programação para passar algum tipo de aula que eles prepararam, eles produziram no dever em casa. Mas em casa também é legal vocês possibilitarem, reforçarem, garantirem que as crianças acessem, assistam também a programação do canal 8.3, que é o canal do ensino fundamental, tá certo? E só para vocês lembrarem, esse é um canal produzido no município de Cariacica, lá pelos professores que trabalham aqui na rede, e outras redes no estado utilizam a nossa programação também. Então olha que legal, né? Então a gente precisa valorizar aquilo que é produzido, inclusive dentro da nossa própria rede, dentro do nosso próprio município. Nesse primeiro período, nesse primeiro mês de fevereiro, algumas ações vão estar acontecendo dentro da nossa escola, como as avaliações diagnósticas. Exatamente, Átila. Exatamente, a escola precisa ser esse complemento do que a gente... e vice-versa, né? Tanto a escola complementando aquilo que vocês ensinam em casa, quanto e vocês em casa complementando e ajudando aquilo que a gente ensina na escola. Então é esse processo de parceria que a gente quer reforçar cada vez mais dentro da escola. E com vocês fora o muro da escola, né? Claro. Então a gente vai ter nesse mês de fevereiro todas as ações relacionadas com o diagnóstico, que a gente vai verificar como estão chegando os nossos alunos. Então eles vão fazer algumas atividades diagnósticas que são importantes para a gente verificar como eles estão chegando e o que a gente vai fazer no decorrer do ano. Todas essas ações de diagnóstico elas vão servir para compor o nosso plano de ação, que está bem rascunhado, está quase prontinho, mas a gente precisa ver como os nossos alunos estão chegando. Esse plano de ação também vai estar ligado com o nosso projeto institucional, que esse ano tem como tema o mundo que temos pelo mundo que queremos. Ó, que legal, muito legal, Kátia. O tema do nosso projeto institucional esse ano é o mundo que temos pelo mundo que queremos. Então nós vamos abordar as questões que estão relacionadas sobre os principais problemas que nós temos no mundo na atualidade. Questões ambientais, questões culturais, questões econômicas, questões sociais. Todas essas questões que são problemas que afetam a nossa vida, o nosso cotidiano e que necessitam uma postura de solução de problemas. Então nós vamos trabalhar muito a ideia de resolução de problemas, de produzir ideias, de prototipagem e outras ações que estão relacionadas também com esse movimento de construir um mundo melhor para nós e para as futuras gerações, claro. Além desse projeto institucional, tem outras ações que você já deve ter acompanhado aqui no Instagram, que estão acontecendo, já estão previstas para acontecer, como a Olimpíada de Leitura na escola, justamente para engajar os nossos alunos cada vez mais no processo de leitura e utilizar a nossa biblioteca escolar, tá? Que nós temos profissionais na biblioteca, nossos bibliotecários que trabalham maravilhosamente bem, estão preparando a biblioteca, deixando ela organizadinha, preparadinha, com acervo novo, tudo muito legal, tudo muito gostoso,
gostoso para as nossas crianças utilizarem. Nós temos esse outro projeto que é a intenção de fazer com que vocês, famílias, né, responsáveis, estejam mais presentes ainda na escola, contribuindo com as diversas habilidades de vocês. Estou vendo que tem gente aqui que trabalha com diversas habilidades, tem diversas habilidades. Pode ser que a gente aproveite alguma dessas habilidades em atividades dentro da escola, tá certo? É o que a gente deseja, que vocês estejam cada vez mais próximos da escola, nos ajudando a melhorar a educação que a gente faz. Além disso, nós temos eventos que fazem parte do nosso calendário, como o Dia da Família na escola, a Feira de Ciências, que está entrando no nosso calendário esse ano, que vai ser uma inovação, tá? Então se preparem que em junho, tá, vai acontecer a nossa primeira Feira de Ciências na MF Maria Paiva, e quem vai apresentar todas as experiências e trabalhos são os nossos alunos. Então vai ser uma coisa bem bacana, bem divertida. A nossa festa cultural, no modelo que a gente fez o ano passado, que também é uma festa bacana para trazer as famílias para perto, para dentro da escola, e a gente estreitar os nossos laços, claro. Há uma atividade que a gente vai fazer na escola também relacionada com a saúde, que a gente quer promover também essa relação com as famílias. Os nossos movimentos do Setembro Verde, né, a respeito da conscientização da pessoa sobre a pessoa com deficiência, né, da inclusão da pessoa com deficiência, e a nossa mostra cultural no final do ano, que culmina com a culminância de todas as nossas ações interconectadas com o nosso projeto institucional, tá certo? Então são várias ações. É claro que vocês vão estar por dentro de tudo, porque a gente vai deixar vocês sempre informados do que está acontecendo. Esse ano de 2023 para a gente é um ano de reflexão, de produção e de divulgação de resultados. E é isso que a gente quer, que vocês acompanhem tudo aquilo que a gente tem feito e está fazendo, para que nos ajude a refletir sobre aquilo que nós estamos produzindo, nos ajudando a produzir inclusive, e que vocês conheçam aquilo que está sendo produzido, os resultados de tudo aquilo que a gente vai construir juntos nesse ano de 2023. Tá? Além disso, tem esses dois últimos recados eu tenho para vocês, que é a questão de matrículas. Então, caso você conheça alguém que está interessado em vir estudar no Maria Paiva, colocar a criança para estudar no Maria Paiva, né? A solicitação de matrícula precisa ser feita via Secretaria de Educação, tá? Mandando e-mail para chamadoescolar@edu.cariacica.es.gov.br com os dados da criança, a escola, no caso, indicando Maria Paiva como o local onde deseja a vaga, a turma e o turno que ele está pretendendo que a criança estude. Então não significa que é o que ela vai estudar, porque às vezes pode não ter vaga no turno que ela precisa, né? E a gente precisa indicar isso para o responsável, o nome do responsável, o contato, o telefone de contato, o e-mail, claro, e a gente vai entrar em contato para indicar a possibilidade de matrícula, tá certo? Então precisa ser feito contato direto com a Secretaria de Educação. Esse é o procedimento padrão, esse é o procedimento em que nós somos orientados a seguir, tá certo? Bom, além disso, além do diurno, nós também temos, não sei se vocês têm consciência, mas também temos turmas de EJA no noturno, na nossa escola, na sede, e no vespertino lá no Santuário do Bom Pastor, em Campo Grande. Nós temos duas turmas então vinculadas ao Maria Paiva para o processo de alfabetização de adultos, de jovens, né, e de idosos. Então são equivalente ao primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. As turmas, elas trabalham com esse público, tá? E as aulas acontecem na nossa escola. Então, se você conhece alguém que não fez o fundamental, que não começou, não teve oportunidade de estudar, ou que faz muito tempo que estudou e não terminou de fazer o fundamental, os anos iniciais, né, as primeiras séries, indique a nossa escola para que ele venha fazer matrícula e venha estudar conosco, tá? Nós temos uma equipe muito bacana, pessoas que estão empenhadas e fazendo um trabalho maravilhoso, justamente para ajudar as pessoas a cada vez mais a participarem desse mundo letrado e terem autonomia diante das grandes situações da vida, tá bom? Repito os nossos contatos, porque eu preciso frisar isso, porque se você mudou de telefone, aconteceu algum tipo de situação que você precise chegar atrasado, alguma coisa que está acontecendo, alguma problemática, tem que entrar em contato com a gente,
tem que avisar pra gente essas questões. Então olhem o e-mail da escola, o telefone da escola, o nosso Instagram. Então e-mail da escola, vamos lá, reforçando, mariapaiva.semi@edu.cariacica.es.gov.br. O nosso telefone, Tefelone, né? Os nossos telefones é o 27 3354 8160 e 98817 6223. Peço desculpa pela inversão das sílabas ali. E no Instagram, @mfmpaiva, e no YouTube, onde vai ser postada também essa reunião, MF Maria Paiva 2482. Agora eu vou encerrando aqui, eu vou virar a câmera para mim e a gente vai ficar uns minutinhos aqui para, se tiver alguma pergunta, eu poder responder para vocês. Me desculpem o cansaço e o descabelamento, tá, gente? Mas cheguei em casa, já vim emendando com a reunião. Alguma dúvida, alguma pergunta? Durante a reunião eu já fui sanando algumas dúvidas, é claro. Como vocês pediram, né? Posteriormente eu vou estar postando essa apresentação, né? Esses slides, essas imagens que vocês viram do grupo de responsáveis. Se eu não fizer isso hoje, provavelmente amanhã cedo, amanhã pela manhã ou pela tarde, eu já vou estar encaminhando isso no grupo, tá? Para vocês acompanharem. Se ficou tudo claro, né? Ah, que bom, Daniela, que ficou tudo claro, né? A gente preza muito por essa troca e essa possibilidade de fazer esse contato com vocês, de deixar tudo bem explicado, principalmente vocês que estão chegando como pais no primeiro ano, né, os pais que são do primeiro ano que estão chegando. Eu sinceramente quero acolher vocês muito bem, de todo o coração, para que vocês se sintam cada vez mais parte dessa família Maria Paiva, tá bom? Na segunda-feira estaremos juntos, então, 7 horas da manhã, recebendo os nossos alunos, né? Da manhã eles vão sair 10 horas da manhã, de tarde eles vão sair às 16 horas, entram às 13. Uma informação que eu acabei esquecendo de passar para vocês, que é questão de segurança, inclusive. O Gerson, nosso presidente da Associação de Moradores de São Geraldo, também estava participando, ele está agradecendo essa organização e transparência nossa. Eu que agradeço, Gerson, toda a parceria, muito obrigado. Mas um detalhe muito importante que diz respeito à segurança, que eu acabei não falando. Os nossos portões na escola, eles abrem 5 minutos antes do horário oficial de início das aulas. Então, de manhã, a gente costuma abrir o portão 6h55 e já coloca as crianças para dentro. Então evitem mandar as crianças muito antes desse horário, aquelas crianças que chegam, que vão sozinhas ou que vocês levam, né, para não ficar ali no portão, principalmente no horário do almoço, né, no horário de meio-dia, muito sol, muito quente, nós não temos uma cobertura muito legal ali na frente. Então se chega ali 12h30, tem criança que chega 12h30 na porta da escola e tem que ficar esperando até 12h55 para poder a gente colocar para dentro do pátio, porque a gente só tem porteiro dentro ali e a secretária, e eles não têm essa responsabilidade, eles não têm esse dever, né, no caso, de ficar com a criança. E a nossa coordenadora, ela só chega no horário do trabalho dela, porque ela recebe por conta daquele horário dela, então a gente precisa entender a questão do horário de trabalho. Então evitem mandar a criança muito cedo, né, por conta de segurança delas mesmas, porque elas ficam vulneráveis ali na calçada, ali na rua, e a gente sabe que a nossa rua em frente da escola fica. Depois que as crianças entram, o porteiro tranca o cadeado e só abre quando existe atendimento para fazer, e aí claro, faz a verificação de quem vai fazer o atendimento, ou o pai que está agendado, ou é algum funcionário, a pessoa que a gente sabe quem é que está entrando na escola. A gente tem essa segurança sempre, a gente está sempre atento com relação a isso, Jane, tá bom? Mas essa questão é uma questão séria, a questão dos minutos de antecedência que a gente está abrindo o portão. A gente está abrindo 5 minutos o portão, tá, mais cedo, mas fiquem atentos a essa chegada das crianças. E dos topiqueiros também, tá, gente? Perguntem ao seu filho que horas vocês estão chegando, né, na escola, que horas que vocês estão saindo, tá bom? Porque
porque às vezes a criança está chegando muito cedo e aí você precisa realmente estar acompanhando com os motoristas de transporte como é que está sendo feita essa entrega, porque às vezes você está confiando que ele está chegando 5 para 1, né, no horário que está abrindo o portão, e ele está deixando a criança na porta da escola 20 minutos faltando para começar, iniciando 20 minutos adiantado, e a criança fica sozinha do lado de fora, não fica sozinha porque tem um porteiro ali dentro da escola, mas ela está do lado de fora. Então a gente tem que ficar atento a esses detalhes, tá, gente? Por favor. Átila, eu que agradeço também pela sua participação e eu espero sinceramente que vocês gostem dessa parceria e estejam satisfeitos com aquilo que a gente vai estar proporcionando para essas crianças. Tenho certeza que é compromisso pessoal mesmo, enquanto professor, porque eu estou na função de diretor, mas eu gosto de ser professor e eu faço o que eu posso para trazer qualidade na educação dentro da escola onde a gente está. Então eu espero sinceramente que a gente realmente faça uma parceria bacana e que a gente traga bons frutos para os nossos alunos, que é o que importa de verdade, tá certo? Gente, vou encerrar a reunião, eu acho que está todo mundo já cansado, né? E a gente está usando bem o Instagram, né, dessa forma, eu acho que é um caminho muito legal e foi muito bom estar com vocês e até a próxima, tá bom? Muito obrigado, Gerson, muito obrigado a nós, a todos que participaram, uma ótima noite, tá? Uma ótima sexta-feira, que amanhã que vai sextar, porque hoje ainda não sextou, né? Então amanhã vai sextar. Então um ótimo ano letivo para nós, para vocês também que vão nos acompanhar, para as nossas crianças. Um grande abraço e até segunda-feira, tá? Tchau para vocês.